Hoje eu vou reagir a um vídeo que vocês me recomendaram. É um assunto meio polêmico, talvez? Será que é polêmico mesmo? Mas também é um tema que geralmente vocês gostam bastante de acompanhar aqui no canal, né? Essa dinâmica entre relacionamentos, homens e mulheres e as suas diferenças. O título do vídeo é Por que as mulheres complicam tanto as coisas, do canal Neurônio Nebuloso. Não conheço, nunca ouvi falar. É um canal pequeno, aparentemente. Vamos ver se ele produziu um conteúdo interessante. Será que é verdade? As mulheres realmente complicam tantas coisas? Vamos descobrir, logo depois da vinheta. Hoje não tem publi, tem apenas um recadinho rápido, porque eu estou concorrendo novamente no prêmio IBEST e com seu apoio o Traje Cômico pode passar de fase. Quem sabe a gente consegue disputar aí até o final dessa vez. No ano passado a gente já foi muito bem, na verdade a gente avançou de todas as fases com votação popular. Acabamos sendo cortados pela análise dos técnicos e sei lá o que. Desse ano, quem sabe a gente consegue fazer uma votação ainda mais impressionante para garantir que não ficaremos de fora nas fases finais. E para votar é muito simples, não custa nada, basta você acessar o link que está ali na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Você já vai chegar direto nessa página e aí é só clicar em sim. Vai pedir para você logar com uma das suas contas. Todo mundo tem uma conta Google hoje em dia, né? Então você entra com a sua e aí sim vai conseguir votar. E tá tudo certo. Esse é o recadinho de hoje, então, já que foi dado, vamos pro tema do vídeo. Beleza, então bora entender essa história. Por que as mulheres complicam tantas coisas? Por que as mulheres complicam tanto as coisas? Foi o que eu acabei de falar. Por quê? Por quê? Agora eu quero saber. Por quê? Você tem um palpite? Pode ser em um relacionamento, em uma discussão cotidiana ou até ao observar o comportamento feminino na sociedade. Quando olhamos para a forma como homens e mulheres lidam com problemas, percebemos uma grande diferença. Enquanto os homens tendem a simplificar Que figuras exóticas para ilustrar, né? Os dois lados. mais as coisas, buscando soluções diretas e práticas, as mulheres muitas vezes entram em um ciclo de análise e avaliação e preocupação com múltiplos fatores, se preocupando com coisas que aparentemente ou claramente não tem nenhum sentido se preocupar. Mas por quê? Não se trata apenas de uma diferença de personalidade ou de criação, mas de um conjunto de fatores biológicos, históricos, sociais e alguns diriam que até espirituais, que moldaram o comportamento feminino ao longo do tempo. A sociedade reforça essa complexidade feminina ao longo dos anos, enquanto os problemas masculinos costumam ser reduzidos a dinheiro, status e aparência. Os problemas femininos recebem... Aqui ele tá levantando alguns pontos que eu já discuti em alguns vídeos, né? Essa questão do homem tentando ser mais prático para resolver os problemas. Muitas vezes as mulheres, inclusive, achando que isso é ruim, porque... Não sei se a gente vai cair naquela história que a mulher, muitas vezes, ela gosta de falar sobre o problema, não necessariamente de resolver, de encontrar uma solução, né? Quando ela procura alguém para desabafar, não significa que ela quer que aquela pessoa ajude ela a resolver o problema, ela só quer desabafar, só quer colocar para fora. E aí, nessa dinâmica, né, entre homens e mulheres, acaba gerando um certo desgaste dos dois lados, porque o homem não quer só ficar escutando um problema sem poder propor uma solução, e a mulher não quer um cara que não dê atenção ao problema dela, ou que minimize o problema, trate como se aquilo fosse muito simples, e ao invés de escutar, né, ofereçam uma forma de resolver. Será que a gente vai para além desse ponto hoje? Vamos dar mais uma olhada, né? Que ainda não deu para sacar o suficiente do vídeo para tentar comentar. Recebem uma atenção muito maior da mídia e de várias narrativas, principalmente as progressistas. A mulher é incentivada a problematizar, a analisar todas as possibilidades antes de tomar uma decisão, a levar em consideração não apenas o que sente, mas também o que os outros vão pensar. Isso é algo muito feminino, sempre levar em consideração o que está sentindo. Isso gera um padrão de comportamento que, aos olhos masculinos, parece desnecessariamente complicado, mas a complexidade da mente feminina não é fruto do acaso. Ela tem raízes profundas na biologia e na história da humanidade. Durante milênios, por exemplo, a mulher precisou desenvolver uma visão mais analítica, vamos assim dizer, para garantir sua sobrevivência e de seus filhos. Isso, obviamente, criou um instinto forte de proteção, análise e controle, que na sociedade moderna muitas vezes se manifesta como insegurança e ansiedade em excesso. Porém, há um fator moderno que intensificou mais ainda essa diferença. Nilce! O feminismo e a influência do Estado. Essas duas forças criaram uma cultura onde as mulheres são incentivadas a complicar mais as coisas, a buscar problemas onde talvez não existam e a se colocar constantemente na posição de vítimas. Sim, o feminismo com certeza potencializou isso tudo, porque o feminismo ele praticamente existe para criar problema onde não tem, e com isso, de fato, novos problemas passam a surgir. Tanto que duas palavras muito típicas no vocabulário de uma militante feminista
são justamente problematizar e normalizar. E geralmente isso significa que elas querem problematizar algo que é normal e que não deveria ser problematizado e querem normalizar algo que é problemático. Por exemplo, precisamos normalizar que as mulheres se vistam, se comportem e tenham práticas cada vez mais vulgares que provavelmente vão colocar ela em situações de risco várias vezes, vão fazer com que elas sejam encaminhadas para relacionamentos problemáticos, para situações problemáticas. Mas isso tudo é empoderamento. Andar praticamente pelada na rua ou ficar praticamente pelada num baile funk se esfregando em estranhos é uma coisa essencial para você se empoderar enquanto mulher. Então temos que normalizar tudo isso cada vez mais. E ao mesmo tempo temos que problematizar todo e qualquer comportamento mais ciumento por parte dos homens, porque afinal, um homem não tem o direito de ter ciúmes da sua companheira e de não gostar que ela ande por aí praticamente nua, porque ele não pode controlar as roupas que ela veste. Por quê? Desfilar por aí vestida com o uniforme de mulher da vida é uma coisa que está sendo normalizada. Aí mulheres ficam cada vez mais vulgares, promíscuas, ao mesmo tempo ficam muito frustradas porque nem é o que elas realmente querem, o que elas valorizam, é só porque as feministas estão falando que elas precisam adotar esse tipo de estilo de vida e se comportar como um macho escroto, um hétero top que sai por aí, né, tentando se relacionar casualmente com todas as pessoas. E depois de uma série de frustrações, ela se vê numa situação onde tá difícil de conseguir um cara legal que realmente queira ficar do lado dela. Isso se ela não acabou tendo uma gravidez na adolescência, se ela não acabou se envolvendo com um Zé Droguinha que realmente tratou ela super mal, enfim. Vocês já sabem dessa história. Agora vamos entender por que o Miranha tá de costas nesse vídeo. O resultado de tudo isso é uma geração de mulheres que, ao invés de simplificar a vida, tornam-se reféns de sua própria mente, vivendo em um estado de insatisfação constante. E convenhamos, até mesmo homens estão com essa mentalidade, uma mentalidade bem feminina, devido a vários fatores. Homens e mulheres enxergaram o mundo de maneiras diferentes. Isso fica evidente, por exemplo, na forma como percebem e lidam com os problemas. Essa diferença não é apenas um traço de personalidade, mas algo profundamente enraizado na nossa biologia e na estrutura social. O cérebro masculino, moldado por milhares de anos de evolução, foi programado para priorizar a ação e a resolução rápida de problemas. Por exemplo, em uma mata meio hostil, onde a sobrevivência dependia da rapidez na tomada de ações, porque se o homem não caçasse aquela comida, ele não ia ter o que comer naquele dia. Um homem que perdesse o seu tempo analisando cada detalhe poderia colocar sua própria vida em risco. Isso fez com que os homens desenvolvessem uma habilidade e uma mentalidade mais prática e também mais focada. Isso fica claro, por exemplo, até na nossa visão. A visão do homem é mais focada em túnel, ou seja, nós enxergamos melhor a distância. Não é só isso, é por isso que o homem também tem uma propensão maior a fazer merda, a se desafiar. O homem tende a ser mais corajoso nesse tipo de contexto e se colocar em situações de risco porque ele precisava, né? Então, de fato, tem toda uma origem, uma explicação biológica, histórica por trás, não só desse comportamento masculino. Muitos traços comportamentais de homens e mulheres são facilmente explicados através da história e da biologia. E com maior precisão, para rastrear objetos em movimento. Isso, obviamente, está ligado com a nossa evolução, já que os homens precisavam caçar e localizar presas a longas distâncias. Já as mulheres têm um campo de visão mais periférico e mais amplo. Elas conseguem perceber melhor o que está ao seu redor sem precisar mover a cabeça. Isso porque as mulheres possuem mais células cone na retina, o que melhora a percepção de cores e detalhes em um campo. Inclusive, eu acho que eu já trouxe um vídeo que também abordava esse tema por essa perspectiva. E também era de um canal que eu nunca tinha visto. Um visual mais expandido. Talvez já deve ter acontecido com você. Por exemplo, tu vai lá, tu abre a geladeira, aí tu fica procurando alguma coisa que tu queira achar na geladeira, tu não acha. A clássica explicação, por que as mulheres conseguem encontrar tão fácil as coisas que os homens ficam procurando por horas e horas e não conseguem visualizar, né? Porque o homem é mais focado e a mulher tem essa visão periférica mais ampla e tem essa aptidão natural a conseguir observar o panorama geral. Que o homem precisava focar na presa na hora da caça, a mulher precisava conseguir visualizar o todo para saber se estava segura na caverna, se as crianças estavam seguras. É realmente interessante, né? Entender o motivo por trás dessas características. Fica ali movendo a sua cabeça ali, tentando achar alguma coisa. Aí depois tu vai lá, chama tua mãe, a tua mãe só abre a geladeira, olha, ela nem precisa olhar especificamente para um lugar e já acha. Durante milênios, as mulheres tiveram a responsabilidade de cuidar dos filhos e do ambiente ao seu redor. Isso exigia uma atenção maior a detalhes e riscos em potenciais. Isso gerou um padrão mental onde vários fatores precisam ser analisados antes de qualquer decisão, porque um erro poderia literalmente comprometer a segurança da família e até na coleta de alimentos. Esse instinto foi bastante ampliado pela nossa sociedade,
Hoje a mulher tem um espaço muito maior para expressar suas preocupações e inseguranças, enquanto os homens ainda são cobrados a serem objetivos e responsáveis. A mídia, a cultura progressista e o feminismo reforçam esse comportamento, tendo um ambiente onde as mulheres são incentivadas a enxergar desafios em qualquer situação, enquanto os homens, quando expõem seus problemas, são frequentemente ignorados ou principalmente ridicularizados. A sociedade trata os problemas. Eu acho que essa questão da responsabilidade, ela fica muito fácil de visualizar quando a gente fala do contexto onde homens e mulheres estão alcoolizados numa balada. É um exemplo muito clássico, muito fácil, porque como o abuso, assédio e estupro mesmo, usando as palavras corretas, como tudo isso foi bastante generalizado, volta e meia surge essa narrativa de que um cara abusou de uma mulher numa balada porque ela estava alcoolizada demais. O que por vezes também é meramente interpretativo. Não importa a quantia que ela bebeu, porque ela pode ser fraca para a bebida, então as pessoas apenas avaliam se ela aparentemente estava muito alcoolizada ou não, se ela diz que estava. Bom, é difícil de verificar com precisão. Mas o ponto é, a maior parte dos caras, nesse contexto, também está alcoolizado. E quantas vezes a gente não viu essa polêmica de um cara bêbado ficando com uma garota bêbada e sendo culpado pela interação dos dois, porque mesmo que o homem esteja bêbado, ele ainda assim precisa ser responsável pelo que vai acontecer com a mulher que também está bêbada assim como ele. Porque a mulher que bebeu um pouco além da conta, ou pelo menos que dizem que bebeu um pouco além da conta, já é totalmente incapaz de responder pelos seus próprios atos. Mas o cara não. O cara é responsável por absolutamente tudo. Tanto que quando falam do homem nesse contexto, muitas vezes tem um outro jargão, né? De que a bebida, ela não muda o que o cara quer fazer. Ela apenas revela quem ele realmente é. Mas para a mulher isso não se aplica, né? A bebida muda a mulher e deixa ela totalmente vulnerável. Não revela o que ela quer de verdade. A mesma situação, quando a gente é uma mulher ou quando é um homem, é vista socialmente de uma forma totalmente diferente. Então, o homem, mesmo vulnerável, precisa ser absolutamente responsável por tudo, enquanto as mulheres, na verdade, elas estão sendo cada vez menos responsabilizadas por qualquer coisa que elas façam. Esse é só um contexto mais óbvio. Enfim, vamos seguir aqui com o React. Masculinos e femininos de formas diferentes. Isso fica bastante claro. Ficou em choque 2 dias e morreu no terceiro. Mas como você explica? Ele ficou em choque 2 dias morreu. E morreu. Não, mas foi foda. Quê? E aí, mano, O homem enfrenta Eu nem entendi, mas aparentemente estão rindo de um cara que morreu. questões, por exemplo, relacionadas a dinheiro, a status, mas raramente vê esses desafios sendo discutidos. Ele é ensinado desde cedo que precisa se virar sozinho. Eu não sei se é exatamente isso, mas é um outro bom exemplo, né? A morte do homem, a tragédia do homem, a violência contra o homem é vista de forma cômica pela sociedade muitas vezes. As pessoas não têm tanto problema em fazer piada disso, em brincar, em julgar, ridicularizar, enfim, né? Fazer pouco caso de um cara que morreu. Porém, quando é uma mulher, não importa o que aconteceu. Não importa se ela foi praticamente a única responsável ou pelo menos a principal responsável pela própria morte. Você não pode falar nada. Você apenas tem que se compadecer. Você tem que ficar comovido pela situação e lamentar. É a única coisa que você pode fazer numa situação onde uma mulher morreu. Agora, o cara morreu, engraçado, olha só que jeito estúpido. Ah, mas também, olha a merda que o cara tava fazendo. Mas é isso aí, não sei. Mereceu. Que morte idiota, meu Deus. São aquelas diferenças no tratamento, né? Os privilégios sociais femininos que as feministas negam até o fim, porque elas só conseguem ver o homem como um privilegiado do ponto de vista social. Acho que do ponto de vista legal já nem tem mais debate, elas simplesmente acham que, mesmo que tenham 1 milhão de leis favorecendo mulheres, todas elas vão ser plenamente justificáveis, isso não significa que mulheres são favorecidas ou privilegiadas, e sempre vai cair nesse papinho, né, do privilégio social. Aí as feministas mais idiotas, ou seja, praticamente todas, vão falar que não, mas a mulher ela tem que ter o direito de andar na rua sem ficar com medo de ser vítima de um crime o tempo inteiro. Coisa bem boba mesmo, porque isso é um direito, o direito de andar na rua sem medo. A mulher já tem menos chance de sofrer todo tipo de violência na rua. Ela tem menos chance de ser assaltada, ela tem muito menos chance de ser morta, ela tem menos chance de ser sequestrada. Ou seja, ela está objetivamente bem mais segura na rua do que o homem, mas ainda assim ela tem a sensação de insegurança por uma fragilidade biológica que muitas vezes também é negada pelas feministas, e ela deveria ter o direito de não sentir isso, porque é um direito. Acho que se escrever num papel
vai acabar, né? Nenhuma mulher vai sentir medo na rua se estiver escrito numa lei. As mulheres têm o direito de não sentir medo no meio da rua. Isso é uma coisa idiota como essa, porque simplesmente as feministas elas nem pensam mais o que elas estão defendendo. Apenas acham, feminismo é a favor das mulheres, as mulheres precisam ser protegidas de absolutamente tudo, então tem que ser feminista mesmo. O pensamento é tão profundo quanto isso. Encontrar soluções sem reclamar. Já as mulheres encontram um grande amparo social, pronto para validar e reforçar suas inseguranças. Literalmente é uma indústria inteira voltada para atender às preocupações femininas, desde terapias e livros de autoajuda até movimentos políticos que se baseiam em amplificar os seus problemas e apresentar o Estado como solução. O Estado sendo provedor e protetor. E esse tema é um tema bastante interessante. Esse poder que o Estado tem e o controle que ele tem sobre nossas vidas. Bom, se você tem interesse nesse tema e nessas reflexões que faço aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição a minha comunidade, o Farol. E lá vai ter vários vídeos exclusivos apenas para assinantes e um Discord exclusivo para nós conversar. Beleza? Voltando. Coloca na frente do seu olho, é tipo um espelho. É pra você deitar e ver televisão. Caramba. Para entender por que as mulheres complicam tanto as coisas, é essencial compreender o que molda esse comportamento. E é principalmente o medo. Por exemplo, diferente dos homens, eles basicamente necessitam enfrentar riscos, basicamente evoluíram assim. As mulheres sempre tiveram que equilibrar a sobrevivência com uma grande necessidade de evitar possíveis ameaças. Se uma mulher enfrentava riscos, geralmente ela morria. Biologicamente, uma mulher sempre esteve em uma posição bem mais vulnerável. Desde os tempos mais primitivos, seu papel central na reprodução a tornou um alvo para predadores e rivais. Uma mulher que não fosse cuidadosa poderia simplesmente morrer, comprometendo não apenas a sua própria vida, mas também a dos seus filhos. As mulheres frequentemente... O que já explica por que elas naturalmente vão ter um sentimento maior de insegurança. Porque, mais uma vez, é biológico. E tem que ser assim. Na verdade, as mulheres elas deveriam se preservar até mais, né? Porque chega a ser irônico. Que as mesmas militantes que falam que se sentem totalmente expostas e vulneráveis, com medo de andar nas ruas, também defendem que elas têm que fazer isso da forma mais exposta e vulnerável de todas, porque ela pode andar por aí com a roupa que ela quiser, que ela não tem que ter nenhum tipo de responsabilidade pela autopreservação. Isso tem que ser responsabilidade apenas da sociedade e só. Você não tem que cuidar da sua própria vida. A sociedade tem que cuidar da sua vida por você, se você for uma mulher, né, especialmente. E mesmo que, em tese, a sociedade até esteja fazendo isso, porque se você for observar os números, né, os homens são 92% das vítimas de homicídio e, inclusive, nas ruas eles morrem ainda mais, né, a diferença cresce mais ainda. Ainda então que o homem tenha muito mais chance de morrer andando por aí, a mulher, por se sentir exposta e vulnerável e frágil, ao mesmo tempo em que ela é empoderada e consegue fazer tudo que um homem faz, mas isso não vem ao caso neste momento, né, porque não é conveniente para a narrativa, então ela tem esse sentimento, portanto, algo precisa ser feito. Só que não pode vir dela. O que precisa ser feito não é ela andar por aí com uma arma, porque ela é feminista, então ela com certeza vai ser desarmamentista. O que precisa ser feito não é ela se precaver e não sair por aí, né, vestindo uma roupa que vai fazer ela ser confundida com uma mulher que está aceitando dinheiro para encontrar com um cara. Se proteger e se preservar nunca vai ser uma opção. As estatísticas nessa hora também não importam nem um pouco. Ou seja, o problema ele está praticamente todo concentrado em um sentimento, que, como a gente está vendo aqui, tem uma raiz biológica. E ao invés de respeitar esse sentimento e tentar se preservar ainda mais, por causa do empoderamento feminino, ela tenta fazer o oposto. O feminismo é completamente contraintuitivo, né? Avaliam todos os possíveis riscos antes de tomar uma decisão. Isso, por exemplo, dá para ser observado nos relacionamentos. Enquanto o homem, ao sair por encontro, se preocupa apenas se ele vai tomar um fora e se a conversa vai fluir bem, a mulher está lidando com várias outras preocupações. Será que esse homem é confiável? E se ele for agressivo? E se algo der errado e eu ficar preso em uma situação perigosa? Isso levando em conta somente essas mulheres que geralmente não têm intenção maligna, vamos assim dizer, por trás, de lascar o cara na justiça. Esse medo natural foi potencializado pela nossa cultura e pela mídia. Hoje, por exemplo, a narrativa dominante basicamente apresenta que todos os homens têm uma possibilidade de ser um estudador em potencial. Temas, por exemplo, como assédio, faz com que muitas mulheres enxerguem os homens como potenciais predadores, vamos assim dizer. Ao mesmo tempo, a sociedade moderna incentiva a mulher a se ver como uma eterna vítima. O feminismo, ao invés de ajudá-las a lidar melhor com seus medos naturais, reforça essa mentalidade ao apresentar o mundo como... O identitarismo é todo sobre isso, sobre vítimas e opressores. O mundo todo é dividido entre vítimas e opressores. E o que você vai ser e o que você vai fazer da sua vida depende totalmente do grupo que você tá. Se você é uma vítima, você vai viver como uma vítima. E você vai sempre se colocar na posição de vítima e gritar pro mundo o quanto você é uma vítima. E se você é um opressor, você precisa se desconstruir e reconhecer que você é um opressor e pedir desculpa e se humilhar.
E aí você meio que finge que não é mais um opressor porque agora você é de esquerda. E essa é a última instância, né? Porque os opressores são de direita, porque são maus. E dentro da esquerda, mesmo os que deveriam ser opressores não são mais, porque eles são de esquerda. Então eles não podem fazer nada de errado. Mesmo que na verdade eles sejam os que mais façam merda, dentro da narrativa precisa ser assim. Um lugar hostil, onde elas estão sempre em perigo e precisam ter cada vez mais direitos. E isso obviamente acarreta vários outros problemas. Principalmente eu acredito que o que é mais fácil de se enxergar são nos relacionamentos. Desde a infância, homens e mulheres são criados de formas diferentes. Enquanto os meninos são incentivados a serem mais independentes, resolverem seus problemas sozinhos e lidarem com desafios de forma direta, pelo menos quando os meninos são criados com um pai em casa, né? E que convenhamos, não é a realidade da maioria dos brasileiros. Porém, se eu levar isso também em consideração, rapaz, o vídeo vai ficar muito longo. Um pai ausente em casa pode acarretar vários problemas futuros, tanto de criança menina quanto de um menino. As meninas crescem sendo ensinadas a serem mais cautelosas, preocupadas com sua segurança e com a opinião dos outros, principalmente pela nossa sociedade, mídia e por aí vai. Uma menina ouve a todo momento frases como se comporte, tenha cuidado ao sair de casa, isso aqui é clássico. Não fale alto, seja delicada. Ao longo dos anos, essas mensagens reforçam um pensamento mais preocupado. É óbvio que tudo isso faz com que as mulheres desenvolvam um instinto de proteção e evitem riscos ao máximo. É engraçado ele falar sobre o tom de voz, né? Não fale alto, porque tudo bem, né? Mulheres deveriam, eu não sei se ainda são, mas eu acho que deveriam ser ensinadas a ser mais delicadas mesmo, né? Mais femininas. É o que eu acho, é a minha preferência, a minha opinião, o que eu posso fazer. E nisso entra, né? Você manter um tom de voz mais adequado, não sair por aí gritando histericamente. Mas o homem, até por ter uma voz de trovão, uma voz mais poderosa, e especialmente nessa dinâmica, talvez uma voz mais intimidadora até, ele frequentemente é julgado e criticado pelo seu tom. E aí eu vou falar a frase que todo homem já escutou. Não é o que você falou, é como você falou. O problema está no seu tom. E eu que muitas vezes me empolgo e começo a falar mais alto, então, tanto de vezes que já me encheram o saco, porque, nossa, tava falando alto demais, tava gritando, enfim, deram uma cortada no meu barato, falando pra diminuir um pouco o volume. É normal, né? Faz parte. Eu nem sei se mulheres ainda são tão repreendidas por esse tipo de coisa. Que uma mulher gritando descontrolada tem que ser normalizado. Você não pode falar que ela é louca, que ela é histérica. Não pode falar que ela é tóxica. Então você não pode repreender de fato esse comportamento. E aí? Faz como? Muitas já começam a achar que é um direito também, né? Elas têm que ter o direito de se impor, levantar a voz, gritar, esbravejar e falar o que elas quiserem, porque elas são divas empoderadas, e é isso aí mesmo. O que convenhamos já é algo muito forte na mentalidade delas. Lembrando, se você for mulher e estiver assistindo esse vídeo, se eu estiver falando algo errado, pode comentar aí embaixo. Outro fator que não pode ser ignorado é essa predisposição biológica dela para empatia, percepção social e memória emocional. Por exemplo, estudos científicos mostram que as mulheres possuem uma capacidade maior de interpretar expressões faciais, tons de voz e linguagens corporais. Isso, obviamente, as torna naturalmente mais sensíveis ao ambiente, às intenções alheias, o que contribui... Isso é muito louco, porque também faz com que muitas mulheres cometam erros interpretativos por causa dessa hipersensibilidade. Então, é normal que muitas vezes elas estejam tão atentas aos sinais que elas acabem captando sinais que não existem. Muitas vezes isso entra, inclusive, no que eu acabei de falar. O cara tá falando normal, ou ele tá empolgado, ou simplesmente é a voz dele. A forma de se comunicar faz com que ele aumente um pouquinho o volume da voz, e a mulher já capta aquilo como um sinal de hostilidade, de agressividade. Mas por que você tá falando comigo desse jeito? Você tá bravo, você tá irritado. Às vezes o cara simplesmente tá cansado, ele tá sendo seco porque ele tá, sei lá, estressado, sem paciência, não tá afim de conversar naquele momento, então ele dá respostas curtas, e a mulher já começa, mas o que aconteceu? Mas qual que é o problema? Eu fiz alguma coisa pra você? O que houve? Por que você tá me tratando assim? O cara, na cabeça dele, não tá fazendo nada. Só, sei lá, teve um dia cansativo no trabalho e chegou em casa, quer descansar. Não quer ficar conversando. Quer colocar uma coisa na televisão pra assistir, pra se distrair um pouco, pra esquecer dos problemas, do chefe enchendo o saco dele, quer jogar um videogame, qualquer coisa. Não tá bravo com a mulher. Ele só tá cansado ou algo assim. Mas ela começa a hiperinterpretar todas essas questões e começa muitas vezes a levar pro pessoal e acha que tem algum problema com ela, que tem alguma coisa errada com ela, que ele tá tratando ela mal, sendo que ele só tá sendo muito direto, porque ele não tá afim de papo. E eu sei que para uma mulher é muito simples, é só falar, mas o que custa falar? Amor, eu tô estressado hoje, tive um dia cansativo, não tô muito afim de conversar, beleza? Quero só assistir aqui meu futebol, sei lá, e ficar de boa. E eu até posso concordar, né? Talvez seja
o ideal. Eu sei que é muito comum que o principal problema de vários casais seja a comunicação, porque o homem se comunica de menos e a mulher se comunica de mais, porque o homem interpreta de menos os sinais e a mulher interpreta de mais. E é de regra, né? Sempre tem que fazer o disclaimer, né? Existem casais que são o contrário, mas é a exceção. A regra é essa aqui. E a grande questão é, o cara pode fazer isso às vezes, sabe? Ele pode até tentar aprender a lidar dessa forma, explicando um pouco. Olha, o problema é que hoje eu, enfim, tive um dia estressante, não tô afim de papo. Só que, às vezes, o cara simplesmente vai estar cansado demais até pra isso. Ele não quer ter que se preocupar em dar essa explicação. Ele só quer ficar quieto no canto dele. Só. Em paz, tranquilo, sem conversar com ninguém. Só, sabe, existir no canto dele, ter um momento, o espaço dele naquele momento. Ele não tá afim de explicar nada. Ele não quer comentar o problema que ele teve no trabalho, a briga que ele teve com, sei lá, um amigo, algum desentendimento, qualquer coisa que tá deixando o cara naquela situação. Ele só precisa de um tempo, de um espaço, sabe, poder respirar e talvez depois de respirar um pouco, ele até fique mais disposto a conversar. E aí as mulheres muitas vezes não respeitam esse espaço, né? Elas ficam em cima porque elas precisam descobrir o que tá acontecendo e se o problema é com elas. E geralmente não é. Quer dizer, vai depender do que aconteceu. Mas eu acho que quando é com elas, aí elas são tão boas lendo sinais, elas vão saber. Então, assim, é uma questão de respeito mútuo, né? Porque assim como o cara pode fazer mais, ele pode pelo menos, né, explicar por alto para a mulher não ficar tão preocupada, a mulher também pode fazer um pouco mais para entender que aquele não é um momento de conversar, de ficar em cima, pentelhando, chateando o maluco. Espera que depois que ele estiver bem, aí conversa, né? Os dois lados poderiam se entender mais. Então, às vezes, talvez o cara consegue fazer a parte dele e falar, olha, amor, hoje não vai dar, hoje não tô afim de papo, enfim, tô precisando ficar no meu canto aqui, tudo certo. E às vezes, quando ele não fizer isso, aí a mulher pode fazer a parte dela e também respeitar o espaço que o cara precisa naquele momento para depois, então, poder conversar de cabeça mais fria. Isso para falar de pessoas tranquilas e fáceis de lidar. Porque existem casos onde, mesmo o cara falando, olha, hoje eu não tô afim de papo, eu realmente, sabe, tive um dia estressante e só quero ficar no meu canto. Mesmo falando isso, a mulher não respeita, não tá nem aí, ela... Mas por quê? Qual que é o problema de falar comigo? Oxe, só porque você teve um problema no seu trabalho, você tem que descontar em mim, então? Tudo bem, né? Você brigou lá com seu colega de trabalho, o seu chefe foi um escroto, mas eu não tenho nada a ver com isso. Por que você não me conta? Por que você não me explica? Você vai ficar me tratando assim agora? Ou pior, eu não sei se é pior, na verdade, mas é um outro tipo de comportamento de resposta tóxica, né? Ela pode ficar chateada mesmo assim, porque não tá nem aí, né? Essa parte da empatia é meio engraçada, é meio seletiva. Porque muitas vezes ela não se importa realmente com o problema do cara também. Ela só quer a atenção dela. Então, o cara foi lá e falou, olha, hoje eu não tô afim de conversar, preciso ficar no meu canto. Ela não vai falar, mas ela ficou chateada. Porque ela planejou alguma coisa, ela já tava só esperando, nossa, hoje eu quero fazer isso. Meu marido vai chegar em casa e a gente vai assistir aquele filme que eu tinha separado pra gente. Ela já tava com os planos dela. Aí o cara não tá afim, não tá no clima, tá estressado, não tá com vontade. E ele fala, olha... O dia hoje foi muito cheio, foi, sabe, difícil. Quero só ficar aqui no meu canto, quero assistir isso aqui que eu gosto, eu vou jogar um pouquinho. E a mulher, ela... Tá bom, não, tudo bem. Então, vai lá, joga o seu jogo. Vai lá com seus amigos, vai. Não, pode. Eu não tô chateada. Não tô, imagina. Não, pode assistir. Não quer, não precisa. A gente assiste depois o filme que eu tinha separado. Tinha, né, feito aqui uma pipoca pra gente e tal. Depois. Eu vou lá... Eu como sozinha pipoca, não sei o que, sabe? E fica nessa de não me importo, não estou nem aí. Mas claramente se importando, estando aí, depois vai jogar isso na cara dele em alguma discussão. Enfim, vocês sabem como é que funciona. Ou seja, nem sempre a ação correta do cara vai evitar um problema pela outra parte. Porque relacionamentos são complicados. Assim como os caras também. Muitas vezes não vão saber lidar mesmo quando a mulher tá agindo da melhor forma possível. Um outro disclaimer que eu vou aproveitar para fazer nesse vídeo é que sempre que eu trago algum exemplo, uma ou outra pessoa fala, nossa, isso foi muito específico, você tá bem? O que aconteceu? E assim, eu só queria lembrar vocês que eu tenho 33 anos, eu tive 2 relacionamentos sérios, bem longos, são os 2 que eu realmente considero mais como namoros, mas antes desses 2 relacionamentos eu tive vários namorinhos na época da adolescência, aqueles namoros que duram 3 meses, 4 meses... Teve um que entre indas e vindas durou praticamente 1 ano. E por mais que, no geral, eu seja bem satisfeito com as minhas relações, eu não acho que elas são muito problemáticas, evidentemente eu já vivi algumas coisas, né? Durante todos esses anos. Algumas situações eu já vivi, algumas eu já vi outras pessoas vivendo, alguns amigos vivendo, né? Histórias que são compartilhadas. Inclusive, eu acho que a maior parte desses problemas de relacionamento, esses problemas de comunicação, são mais comuns e mais frequentes nos relacionamentos
de pessoas mais jovens, de adolescentes. Porque quando são dois adultos se relacionando, a experiência pode ajudar muito, né, dos dois lados. Então, as coisas tendem a ficar mais fáceis, mais simples, você consegue conversar mais, comunicar, você já conhece alguns atalhos para saber resolver mais rápido alguns problemas. Mas os exemplos que eu costumo trazer são os mais triviais, aquela coisa que é quase impossível você ter passado por mais de 2 relacionamentos, especialmente esses namorinhos de adolescência, e não ter vivido isso nenhuma vez. Talvez, assim, se você deu muita sorte, né? Encontrou uma garota perfeita que é super fácil de lidar em tudo, talvez. Mas na adolescência, você tá aprendendo a se relacionar e ela também. Então, é normal ter umas briguinhas idiotas, sabe? As coisas mais desnecessárias. É meio chato falar isso porque, né, algumas pessoas têm essa mania de achar que tudo que eu tô falando aqui é sobre mim especificamente ou sobre um relacionamento específico. E, pô, tô comentando o relacionamento de forma geral. Tem até um exemplo bom que eu posso trazer agora, de um caso que eu já comentei, né? O caso do Selbit e da Sassá, porque a treta do relacionamento dos dois já ficou pública e eu já acabei comentando essa história em outro vídeo. Então, teve um episódio bem tóxico por parte dela, em que ela começou a brigar com o cara e fazer um escândalo numa lanchonete porque chegou uma porção de batata fritas pra eles estavam com alguns amigos ali junto, ele pegou o ketchup e colocou por cima da porção de batatas, de uma parte da porção, sei lá, enfim. A questão é que ela pegou esse momento pra falar que ele era controlador, que ele não respeitava os outros, que ele achava que tudo tinha que ser do jeito dele, porque ele simplesmente colocou ketchup em cima das batatas fritas e brigou com o cara em público, foi embora, né? Saiu de lá, fazendo escândalo e chorando. Ele ficou abismado e os amigos ali todos acharam aquela situação ridícula, né? Entre eles ficaram tratando aquele momento como, meu Deus do céu, hein? Que doida. E não foi uma situação que eu vivi, mas é uma situação que eu sei que aconteceu, né? Uma história que eu conheço e que exemplifica muitos casos de histeria feminina, de hipersensibilidade. Então, assim, não precisa ficar tentando adivinhar o que aconteceu comigo, quando aconteceu. Entenda que são meramente exemplos genéricos, certo? E mais por esse pensamento excessivamente detalhado sobre qualquer situação. Essa criação, aliada às características biológicas, faz com que as mulheres se tornem altamente influenciáveis pela opinião dos outros. Se as mulheres são incentivadas a analisar todos os detalhes e considerar inúmeros fatores antes de tomar uma decisão, os homens, por outro lado, geralmente estão mais preocupados em resolver problemas de forma direta e objetiva, pelo menos um homem mais funcional. Desde a criação, frases como engole o choro, seja homem e pare de reclamar, são comuns na nossa criação e deixam claro que a sociedade espera que homens sejam resilientes e autossuficientes. E o mais engraçado é que há um tempo atrás uma narrativa tem ficado muito forte. Que o homem também chora, que o homem tem sentimentos, e que é normal o homem chorar, que você deveria expressar os sentimentos. Tudo muito lindo, mas chora na frente de alguém pra tu ver. Cara, é feio ver o homem chorando. Ninguém na sociedade aprova. Quase ninguém vai se compadecer por ti, porque tu é homem, diferente de mulheres e crianças que instintivamente. E, inclusive, tem a questão com a própria mulher, assim, que mesmo as que defendem esse discurso, elas podem até conseguir tolerar alguns momentos específicos de fraqueza e fragilidade extrema por parte do homem que tá com elas. Mas se isso se torna recorrente, é difícil ela não perder o encanto, a admiração, o respeito e também é meio biológico, sabe? Porque a mulher, ela vai procurar se relacionar com um cara que ela sente que pode proteger, que pode cuidar dela. Por isso que ela tem que enxergar no homem características fortes. Ela tem que se sentir protegida com aquele cara. Ela tem que sentir que aquele cara dá conta de cuidar dela e da família. Mesmo que seja uma mulher empoderada, uma mulher que não precisa de homem pra nada, autossuficiente. Porque são coisas que ela não controla. Não totalmente, sabe? É uma questão meio instintiva. Eu já vi garotas conseguirem lidar com um momento terrível de um cara, sabe, apoiar e ficar do lado do cara que estava passando por uma situação muito pesada, mas por um tempo, porque eu também já vi situações onde o cara teve muita dificuldade, demorou para conseguir sair desse lugar, para conseguir lidar com esse problema, e o relacionamento começa a ficar fragilizado. Então, como sempre, via de regra, não estou dizendo que é sempre assim, mas via de regra, a mulher tem uma tolerância muito menor à fragilidade masculina do que o contrário. Um cara, até por ter esse ímpeto de cuidar e de proteger, ele consegue lidar com uma mulher fragilizada, precisando se reerguer,
por muito mais tempo. Tem mulheres que chegam ao cúmulo de não conseguir lidar minimamente com um homem demonstrando as suas fraquezas. Volta e meia você vê alguns tweets assim, né? Aquelas páginas de confissão. Eu já vi algumas confissões como essa. Nossa, eu amo meu namorado, sempre admirei muito ele, mas na semana passada o pai dele morreu e ele passou a semana inteira chorando. Na primeira vez, eu já senti uma sensação esquisita em ver meu namorado daquela forma e hoje eu não consigo mais ver ele da mesma maneira. Pra mim, ele nem parece um homem mais. Parece que todo o encanto que eu tinha por ele, toda a admiração foi embora e eu não sei mais se eu amo ainda esse homem, se eu consigo ver ele como o pai dos meus filhos ainda, enfim. Não é tão atípico você encontrar esses relatos, sabe? Porque ao contrário do que as feministas falam, via de regra, a realidade é o contrário do que as feministas falam, não só a sociedade espera que o homem seja forte, as mulheres esperam que o homem seja forte, que seja a fortaleza do relacionamento. O homem precisa ser o porto seguro, ele precisa ser a base. Então esse papinho de que o homem tem que ser mais frágil, mais vulnerável e demonstrar suas emoções... não é bem assim. Dificilmente isso dá certo num relacionamento a longo prazo. E eu sei, existem homens que são mais sensíveis. E eu sei que, cara, por mais forte, por mais durão que um cara seja, existem coisas que são capazes de derrubar até esses caras. A vida é cruel. Mas o homem não costuma ter muito tempo para conseguir passar por cima desses momentos. Mesmo que seja difícil, até nessas horas, o ideal é que o homem seja capaz de demonstrar força. E essa é uma das exigências mais pesadas. Mas é aquilo, o homem, mesmo quando ele está destruído, o ideal socialmente falando, especialmente no núcleo familiar, é que o cara consiga aparentar uma força que ele nem tem naquela hora. Ele está destruído, mas ele não pode deixar que a família veja. A esposa, os filhos. Um filho ver o pai chorando é uma situação difícil. Também já vi alguns relatos dessa natureza. Quando um filho vê a mãe chorando, ele fica enfurecido com o que está fazendo ela chorar, ele fica sensibilizado, ele quer proteger, ele quer cuidar da mãe. Quando ele vê o pai chorar, parece que a casa desmoronou, sabe? Parece que o mundo ruiu, não tem mais o que fazer. A preocupação não é apenas pelo pai, mas pelo que ele significa na estrutura familiar. Complicado, né? Assunto delicado. Eu falei tudo isso com esse militar aí daquelas dancinhas na tela. Efetivamente passa a sensação de que tem que serem protegidas e providas, de que não são muito responsáveis pelas suas ações, vamos assim dizer. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, é apenas uma informação. Já como a mentalidade do homem é algo mais objetivo, isso pode fazer com que homens ignorem certos aspectos emocionais ou sociais. Em algumas situações são bem importantes. Por exemplo, um relacionamento. A mulher busca um diálogo, ela apresenta um problema esperando ser entendida. Quer jogar a emoção pra fora. O homem quer simplesmente resolver o problema e seguir em frente. Já era. Toma aqui a solução. Fazer o Chegamos no ponto que eu comentei lá no começo do vídeo, né? quê? É assim que o homem opera. Isso gera conflitos bastante frequentes, porque a mulher sente que o homem não a compreende e que ele não sente o que ela sente, enquanto ele acredita que ela está tornando tudo bem mais complicado do que deveria ser. O que eu estou tentando dizer não é que um modelo de pensamento é melhor que o outro, mas sim entender como essas diferenças impactam a nossa dinâmica entre mulheres e homens. Em alguns casos, um tipo de pensamento é sim melhor que o outro, e fica bastante claro. O homem simplifica para sobreviver, para criar, para resolver, enquanto a mulher complica para se proteger. Analisar problemas e entender os detalhes de uma situação pode ser uma vantagem, mas quando esse processo se torna bastante excessivo, ele se torna um grande problema. Um dos grandes problemas da mentalidade feminina moderna é essa tendência de complicar até o que não precisa de tanta atenção. O filósofo Alan Watts dizia que quando mais tentamos explicar algo, mais complicado tudo se torna. Esse princípio se aplica diretamente à forma como muitas mulheres encaram seus desafios. Ao invés de enxergar uma solução clara, geralmente ficam criando novos problemas a partir de algo que poderia ser resolvido de forma simples. No ambiente moderno, onde a influência do feminismo e da mídia encoraja a mulher a se sentir oprimida constantemente e totalmente injustiçada, diferente dos homens, que foram condicionados a filtrar emoções e tomar decisões mais racionais.
As mulheres muitas vezes tomam decisões baseadas no que sente no momento. Lembrando que eu não estou dizendo que somente mulheres agem assim. Hoje em dia, muitos homens são mulheres mentais. No entanto, esse problema não afeta apenas as mulheres. Como vivemos em uma sociedade onde a influência feminina cresce cada vez mais, obviamente essa mentalidade se reflete na cultura em geral. O excesso de burocracia, a dificuldade em resolver problemas simples e a constante vitimização de tudo. Isso resumindo bastante. E tem muito mais coisas. Tudo isso são sintomas de uma sociedade que foi ensinada a analisar demais e agir de menos. Literalmente uma sociedade mais feminina. Ele é bonitinho mesmo, né, Nilce? Não, Leão, você não vai fazer isso na minha frente. Não, eu não consigo ver. Inácio me chama. Nilce, só uma coisinha, Nilce. Vem cá rapidinho. Não, vem cá, vem cá. O equilíbrio, portanto, está em reconhecer quando a análise é útil e quando ela se torna um fardo. Mulheres que aprendem a simplificar sua visão de mundo ganham mais controle sobre suas próprias vidas e conseguem tomar decisões com mais confiança. Da mesma forma, os homens que compreendem essa tendência mais feminina podem evitar bastante frustrações desnecessárias e aprender a lidar com essas diferenças de forma mais estratégica. Literalmente, um aprender com o outro. Quando a mulher começou a ganhar mais poder na nossa sociedade, começou aquela narrativa que tu via em tudo quanto é lugar, de que agora elas não precisam de homens. Já um homem não consegue ter esse mesmo pensamento, porque são totalmente dependentes delas. Não conseguem se sentir inteiros consigo mesmos. Não estou dizendo para todo mundo ficar sozinho, só para deixar claro, estou apenas citando um exemplo. Homens e mulheres enxergam o mundo de formas diferentes, e essa diferença molda a maneira como cada um lida com problemas e toma decisões. Se você é homem, compreender essa dinâmica pode ajudá-lo a evitar frustrações desnecessárias. Ou em momentos onde tu consegue ver claramente o que ela está falando, é o que ela está sentindo e não o que pensa, ao invés de se irritar quando uma mulher parece transformar uma questão simples em algo extremamente complexo, entenda que essa é a forma dela processar a realidade. Saber disso permite que você jogue com as regras certas, mantendo sua lógica sem se deixar levar pelo caos emocional alheio. Se você é mulher, reconhecer isso pode ser um passo para ganhar mais controle sobre sua vida. Ele tá chegando exatamente na mesma conclusão que eu em um dos vídeos que eu abordei esse tema. Eu falei tudo isso que ele tá falando, eu não tô nem comentando porque eu praticamente já falei cada uma dessas palavras dessa forma. Falando assim, então a gente pode analisar todo esse contexto e tirar o que de positivo para um lado e para o outro, né? Se os dois lados se ajudarem mais, a chance de um relacionamento saudável aumenta consideravelmente. Que é o que todo mundo busca no fim das contas, né? Então o homem tem que fazer a sua parte e a mulher também tem que fazer a sua parte para que os dois juntos possam ter um relacionamento saudável, que é o ideal, é o sonho de todo mundo. Porque, como ele falou aqui, no fim das contas, um precisa do outro, né? Para se sentir completo é difícil. Existem até pessoas que querem o isolamento total, né? Querem ver como monges, eremitas, mas são raros. Via de regra, em algum momento você vai querer compartilhar sua vida com alguém. E para fazer isso do jeito certo, você precisa encontrar alguém disposto a fazer a sua parte e você também, obviamente, precisa fazer a sua parte. E enquanto eu falava isso, a Zeldinha começou a sapatear por aqui, né? Você deve ter escutado, mas tá tudo bem. Vamos seguir, o vídeo tá quase acabando. Ao perceber quando está complicando demais algo que poderia ser resolvido de forma mais simples, você pode treinar sua mente para focar em soluções ao invés de problemas. Muitas mulheres vivem ansiosas e infelizes justamente porque se perdem em pensamentos e dúvidas que nunca se concretizam. Uma vida mais tranquila pode estar em aprender a diferenciar quando pensar é mais útil e quando apenas atrapalha. Deixando bem claro que tudo que eu estou dizendo aqui não é algo que se encaixa para todas as mulheres ou todos os homens. No final, sempre chegamos na conclusão de que o ideal é o equilíbrio. O mundo moderno encoraja cada vez mais essa complicação. Eles incentivam toda hora as pessoas a se vitimizarem e a enxergarem problemas onde não existem. Para quem quer viver de forma mais consciente, a solução está em questionar essa cultura e buscar sempre a eficiência. Afinal, na vida existem dois tipos de pessoas: aquelas que complicam e aquelas que resolvem. E é isso. Adiós. Romanos capítulo. Aquelas que complicam e as que resolvem. As mulheres complicam, os homens resolvem. Essa é a conclusão. Assim, o que eu vou falar agora talvez seja realmente muito polêmico. Mas a sociedade vai melhorar quando os homens forem homens e as mulheres forem mulheres. É o ideal. É o caminho ideal. É a forma perfeita dos dois se complementarem, cada um desempenhando bem ali a sua função para construir um relacionamento saudável que vai servir como uma base funcional para uma nova criança. Para o futuro da humanidade. Quem diria que algo assim seria controverso hoje em dia, né? Que a gente chegaria no ponto de problematizar uma fala tão simples. Deveria ser o simples, o óbvio, é algo que é sabido já há milênios. A gente tem que conseguir resgatar este ponto. Isso sim seria um avanço, sem dúvida. Enfim, o que vocês acharam do vídeo? Não conhecia o Neurônio Nebuloso, mas foi bacana o vídeo que ele fez, os pontos que ele levantou.
A gente meio que já tinha abordado esses tópicos, mas é aquela coisa, a audiência é rotativa, tem gente que não assistiu os outros vídeos, é bom pra refrescar a memória, pra levantar novamente o debate, então continua sendo muito útil, né? Se você gostou, deixa um like, um comentário, se inscreve se não for inscrito, passa o vídeo adiante. Importante levar esta palavra tão polêmica, né? Homens têm que ser homens, mulheres têm que ser mulheres, levar isso pra mais pessoas. Quem sabe não conseguimos resgatar esses valores tão politicamente incorretos. Estamos tentando, enfim. De toda forma, obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo, valeu. Até a próxima.